A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages está aqui no centro da cidade, na rua Fausto de Souza, número 353, bem ao lado do Seja. É uma igreja de tijolinho à vista e só o prédio principal já tem quase 100 anos. Nós temos aqui de trabalho presbiteriano aqui em Lages mais de 100 anos de atividade. O principal objetivo desse programa é levar a palavra de Deus para a sua casa e fazer com que você pense sobre quem é Deus, sobre a vontade dele para a sua vida, sobre quem é Jesus Cristo e como é importante a gente estudar a Bíblia para conhecê-lo mais. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Eu esqueci de falar antes e queria falar agora. Você é nosso convidado para estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages. As nossas atividades acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã, escola dominical. Nós temos uma sala para os adultos e temos uma sala para os jovens e adolescentes. E à noite, o culto ao Senhor, às 19 horas. Nós temos estudado nos cultos à noite sobre a carta de Paulo aos Gálatas, onde ele vai mostrar sobre o que é a verdadeira fé, o que é o verdadeiro evangelho, quem é Jesus Cristo. E a nossa ênfase ali, estudando a palavra de Deus ali, é para que cada crente, cada pessoa que ali frequenta, cada membro que ali congrega, que nós possamos crer no verdadeiro evangelho, nos edificar, nos fortalecer no verdadeiro evangelho e vivemos ele. E eu queria meditar com vocês hoje em Gálatas capítulo 4, dos versículos 21 ao 31, e eu quero fazer essa leitura para você. Diz assim a palavra de Deus: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e o corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos livres, não da escrava, e sim da livre. Vamos orar? Senhor, nós vamos meditar agora na Tua santa e bendita palavra, e precisamos que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração. Use a mim, que estou aqui falando nesse momento, e abençoe as pessoas que estão ouvindo esse programa, estão assistindo esse programa, nas suas casas, nos hospitais.
que estão assistindo esse programa nas clínicas, Pai Santo, que talvez estejam assistindo esse programa numa viagem, Pai Santo, e estão usando os seus smartphones para ver essa mensagem através do YouTube, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia deles e fale com eles, Pai Santo. Alimente-os, Pai Santo. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. O ser humano gosta de falar. Aliás, essa é uma das faculdades, é uma das características que distinguem a gente dos outros animais. Tu pode até falar, mas o meu papagaio fala. Não, o teu papagaio repete aquilo que você treinou. Se você o treinou, se você fez com que ele o adestrou e fez com que ele falasse coisas bonitas e cantasse um hino ou cantasse uma música, ele vai fazer isso. Agora, se tu ensinou o teu papagaio a falar palavrão, ele vai falar palavrão. Alguém pode falar assim, mas as baleias, os golfinhos, eles se comunicam. Sim, mas eles se comunicam num raio pequeno, né? Eles não têm a capacidade de pensar, de se aprimorar, de usar uma linguagem complicada, como a gente usa. E esse texto aqui faz justamente isso, faz um uso especial da linguagem. Ele cria aqui duas metáforas para explicar a distinção entre quem crê em Jesus Cristo e quem não crê em Jesus Cristo. E essa metáfora que ele vai criar não é uma metáfora qualquer. O apóstolo Paulo, ele foi um judeu e um religioso judaico daqueles mais fervorosos. Ele diz que ele era da tribo de Benjamim. Quando ele fala isso, que ele era da tribo de Benjamim, um judeu que, quando fala eu sou da tribo de Benjamim, ele quer dizer que ele era de uma das tribos que não se desviaram do caminho do Senhor. Ele fala isso, explica isso na carta dele aos Filipenses. Ele fala assim, se eu poderia me gloriar do judaísmo, se alguém poderia se gloriar do judaísmo, esse alguém seria eu. Pois eu sou judeu de judeu, meu pai era judeu, eu também, meu avô era judeu e eu sou judeu. E, além disso, eu sou da tribo de Benjamim. Duas das tribos de Israel não se desviaram dos caminhos do Senhor, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E Paulo fala assim, eu sou da tribo de Benjamim. Quanto ao zelo, ele fala assim, eu sou fariseu. O farisaísmo era uma das alas religiosas, uma das tendências religiosas dentro do judaísmo, que era uma daquelas que mais se propunham a fazer coisas, a buscar a Deus, a fazer penitências, a colocar regras. Eles eram muito ativos. Usando uma linguagem atual hoje do comércio, da indústria, do meio dos negócios, os fariseus eram muito proativos. Eles eram desse jeito. E o apóstolo Paulo fala assim, no zelo eu era fariseu. Então ele era um religioso extremado. Mas ele não era só um religioso extremado sem conhecimento. Ele foi treinado por um dos mestres do judaísmo, dos farisaísmo. Ele foi treinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel é um homem que, mesmo no Novo Testamento, mesmo sendo um líder judaico, ele é um homem que tem respeito. De Lucas, por exemplo. Lucas foi um dos homens que Deus levantou para registrar os atos de Jesus Cristo no seu evangelho e como foi o crescimento da igreja logo no início. E Lucas era um médico, então ele não era um pescador como Pedro, como outros. Ele era um homem instruído, ele era um homem que tinha conhecimento das letras, tinha conhecimento da anatomia humana, ele era um homem respeitado na sociedade, respeitado cientificamente. E ele começa o seu livro de Atos dizendo que, no livro de Atos dos Apóstolos, ele começa dizendo que fez uma acurada pesquisa para escrever o seu livro. Então ele foi um historiador científico. Ele ouviu várias pessoas, selecionou os fatos que todo mundo contava parecido ou igual e registrou ali. E Lucas fala que Gamaliel foi um dos homens que
disse que o judaísmo, que os farisaísmos não deveria mais perseguir aos cristãos, porque se fosse de Deus, ninguém poderia parar aqueles homens. E aí a gente começa a ver e perceber a diferença das coisas. Esse apóstolo Paulo, que conhecia o judaísmo, que conhecia o farisaísmo, que era zeloso quanto à lei, chega e fala aqui uma metáfora. E não é qualquer metáfora. Ele lembra da história real de Israel, ele lembra da história real de Abraão com Sara e Agar. E a gente precisa entender isso. Abrão, ainda naquela época, que depois Deus mudou o nome dele para Abraão. Abrão foi chamado para seguir a Deus e para obedecer a Deus e sair a terra e da sua parentela e ser um homem que demonstrava a bênção de Deus para todas as pessoas, porque ele se relacionava com Deus. Ele foi chamado já na sua velhice. Estudando a Bíblia, estudando o livro de Gênesis, a gente percebe que quando Abraão foi chamado para sair da sua terra e da sua parentela e servir a Deus, Abraão já tinha mais de 80 anos. E Abraão era casado com Sarai, que era sua esposa, e eles não tinham filhos. Agora imagine tu comigo e pense comigo. Como que um homem e uma mulher vão ter filhos tendo ele já mais de 80 anos e ela com 70 anos? Como que isso poderia acontecer? Era uma loucura. Mas Abraão creu nisso. E é interessante a gente pensar nisso. Abraão creu nisso. E isso faz lembrar a definição de fé que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. E eu quero que você leia e preste atenção na leitura que eu farei aqui. Hebreus 11, versículo 1, que fala assim para a gente: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então Abraão creu nessa promessa. Mas passaram-se os anos, Abraão foi já com os seus quase 90 anos, Sarai com os seus 80 anos, e Sarai chegou para Abraão e falou assim: tome a minha escrava Agar e levanta uma descendência através dela. Para nós é um absurdo isso, mas para o mundo antigo era uma possibilidade. Os escravos eram considerados, infelizmente, propriedade da família. Então, não seria estranho. Sarai representa aqui nesse texto a tentativa humana de fazer alguma coisa. E foi isso que aconteceu. Sarai engravidou, teve relações com Abrão, teve um filho chamado Ismael, mas ele não era o filho das promessas. Ele representava uma tentativa humana de buscar a Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Nós não sabemos ao certo. O que a gente sabe é que Deus permitiu e Deus abençoou também Ismael. Ismael é o pai de todos os árabes, de todos os povos árabes que existem até hoje. Vieram da descendência de Ismael. Depois disso, Sarai mandou Agar embora junto com Ismael, e depois de algum tempo, Sara engravidou e teve Isaque, o filho da promessa. O que representam essas duas coisas aqui? Israel sempre falava assim: nós temos um pai, Abraão, nós temos um filho do nosso pai, Isaque, e nós temos Jacó. Eles, nas suas orações, eles falavam assim: ó Senhor, que guardas a aliança, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles falavam que eles eram o povo de Deus. Eles falavam que eles eram o povo de Deus porque receberam as tábuas da lei de Moisés. Eles falavam que eles eram o povo de Deus porque eles faziam aquilo que Deus queria e eles cumpriam a vontade de Deus na vida deles. Mas agora Paulo fala assim: e essa noção aí está errada. Essa noção está errada, esse significado que vocês estão dando está errado. Na realidade,
Israel é representado por Agar, a mulher que vivia na escravidão. E isso chocou aquelas pessoas. Porque, como assim? Nós somos filhos de Abraão, Isaac e Jacó, e agora você está dizendo que nós somos filhos de Agar? Por quê? Porque o judaísmo, e segundo aqui o apóstolo Paulo, a tentativa de guardar as festas cerimoniais, a tentativa de você guardar os sábados, a tentativa de você guardar a lei de se privar, a tentativa de você, pelas suas próprias forças, tentar buscar a Deus, nada mais é do que uma tentativa de você ser escravo da lei. E Agar era uma escrava, e Ismael foi um escravo. Já ele fala que quem crê em Jesus Cristo e aceita a salvação que ele dá através da graça de Deus, que crê pela fé em Jesus Cristo e aceita a salvação pela fé, esse é filho de Abraão. E aí a gente vê a diferença aí nas condições. Ismael representa o homem tentando resolver as coisas pelas suas próprias forças. Isaac vai representar Deus resolvendo as coisas através da sua graça e da sua misericórdia. Ismael vai representar o homem tentando buscar a Deus através de sacrifícios, através de jejuns, através de penitências. Vai representar o homem tentando buscar a Deus através das suas abstinências. Vai tentar representar a Deus aí através das suas buscas incessantes. Isaac vai representar o dom que Deus dá. A Bíblia fala que a salvação é pela fé e a fé é um dom que Deus nos dá. É interessante a gente buscar o significado dessa palavra dom. Se você for de uma linha católica, dom pode significar uma dádiva. Mas hoje em dia essa palavra dádiva a gente escuta, entende mais ou menos, mas não é uma palavra que nós usamos. Quando eu converso com o lagiano, eu ouço homem do céu, eu ouço bar, eu ouço outras palavras, mas dádiva eu não conheço, não ouço ninguém falar. Hoje em dia nós usamos uma outra palavra para isso, para entendermos essa palavra dom. Dom é um presente. Dom é um presente. E presente, meu irmão, presente, meu amigo que está me vendo aí hoje, é algo que a gente não pode pagar. Nós estamos perto aí do Dia das Mães, daqui a pouco perto do Dia dos Pais. Nós costumamos comprar presentes para as nossas mães e para os nossos pais, quem ainda os tem vivo. Se você já tem filhos, provavelmente você vai receber algum presente. Mas quando a gente dá um presente, a outra pessoa não pagou nada. Não contribui em nada para que nós comprássemos aquele presente. Porque se ela contribui, já não é mais um presente. Pode ser uma vaquinha, ele ajudou você. Mas um presente é algo que ele nunca participou e nunca pagou para acontecer. Presente você não pode fazer nada. É alguma coisa inesperada, alguma coisa que você não tem como ajudar. Lembra que eu falei que Sarai, quando se engravidou de Isaac, ela já tinha mais de 80 anos. Hoje em dia nós sabemos, a ciência fala para nós que no máximo aí, uma mulher pode ter filhos até os 40 anos, 45 anos, estourando. Como ela poderia ter um filho com 80 anos? Ela deu até risada. Aliás, o nome Isaac significa isso, rio do Senhor. Mas Isaac representa isso, o dom. E a fé em Jesus Cristo representa isso, o relacionamento com Deus que começa com o dom da fé. Não é através daquilo que eu faço. Há uma inversão aí. Nós
seguimos a Deus, amamos a Deus, ajudamos o nosso próximo, não porque nós queremos ser salvos, mas nós fazemos isso porque Deus já tem trabalhado no nosso coração. Deus já tem trabalhado no nosso coração e nós cremos em Jesus Cristo. O homem não pode fazer nada por si mesmo. A Bíblia fala, lá no livro do profeta Isaías, que todas as nossas boas obras, tudo aquilo que a gente faz de bom, não passa de trapo de imundície. E quando a gente vai entender melhor o que significa essa palavra, trapo de imundícia, significa que essa palavra significa fralda de bebê bem cheia. Então, tudo aquilo que a gente pode fazer de bom, ajudar o próximo, tratar bem as pessoas, fazer tudo isso, não passa de trapo de imundície. Não tem o poder de nos salvar e nos transformar. Aliás, nós a partir daí entramos num processo de escravidão com esse comportamento. E é isso que o apóstolo Paulo aqui está querendo dizer. Porque nós fazemos as coisas para demonstrar ser alguma coisa. Para mostrar para os outros que nós cremos, quando na realidade não é isso. O apóstolo Paulo fala aqui, olha, o que você precisa fazer é crer em Jesus Cristo. Crer que Ele é o Senhor e o Salvador da sua vida. Crer que Ele morreu na cruz por você. Crer que Ele é o Filho de Deus e tomou o seu lugar na cruz do Calvário. Crer que Ele se fez maldito no seu lugar. E quando você faz isso, você agora é filho de Deus. Bom, qual lição que eu posso tirar aqui para a minha vida e para a sua vida? Primeira lição que eu tenho que tirar aqui para a minha vida e para a sua vida, que eu preciso crer em Jesus Cristo para que eu tenha vida e para que Deus seja glorificado na minha vida. Tudo aquilo que eu fizer, jejuns, orações, tudo aquilo que eu fizer de ler a Bíblia, tudo aquilo que eu fizer de tratar bem ao próximo, tudo aquilo que eu fizer não vai me transformar se eu não crer em Jesus Cristo como meu único e verdadeiro Salvador. Segunda lição que eu tiro desse texto aqui, que a gente pode tirar, é que por mais que eu queira demonstrar alguma coisa, por mais que eu queira ser bom para as pessoas, se eu não crer em Jesus Cristo, eu vou continuar na escravidão. Eu vou continuar na escravidão. E ser escravo ninguém quer. Terceira lição que eu tiro desse texto aqui para a minha vida é que se eu não creio em Jesus Cristo, eu estou longe dele, estou longe de Deus e estou longe das promessas de Deus. Que por mais que eu tente fazer as coisas, por mais que eu batalhe, por mais que eu faça, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para nós chegarmos até Deus. O salmista fala no Salmo 127, Salmo 128, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, se eu não creio em Jesus Cristo, por mais que eu jejue, por mais que eu ore, por mais que eu faça tudo, eu vou continuar longe de Deus e longe das promessas de Deus. Eu espero que você creia em Jesus Cristo e que você entenda que Ele é o único e verdadeiro suficiente Salvador para a sua vida. Que você não precisa de nada mais além de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer porque a Tua palavra, Pai Santo, inspirada por Ti, que o Senhor usou o Teu servo Paulo para escrevê-la, o Senhor usou os tradutores para trazerem essa mensagem até nós, e nós entendemos que a mensagem é fiel à Tua vontade, Pai Santo. Fala para nós deixarmos de lado todas as outras coisas e pensarmos em Ti, Senhor Deus, e vivemos para Ti, Pai. E cremos em Jesus Cristo. Não adianta nada fazer um monte de coisa, não adianta nada orar, jejuar, guardar o sábado, fazer tantas coisas se eu não crer em Jesus, Pai. Porque eu vou estar ainda longe de Ti e não vou ser um filho da promessa, Pai. Que o Senhor transforme o nosso ser, transforme a mim, transforme os
as pessoas que estão ouvindo agora, Pai Santo, e que essa mensagem mostre para elas que, antes de mais nada, a primeira coisa que eu preciso na minha vida é crer em Jesus Cristo, pois Ele é a promessa do Senhor, pois Ele é a bênção do Senhor, pois Ele é o presente do Senhor para a nossa vida, Pai. Quero te implorar que o Senhor abençoe as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor toque no coração delas. Quero te implorar que o Senhor dê uma semana abençoada para elas, Pai. Aqueles que estão em casa ouvindo, que o Senhor cuide das suas famílias, que o Senhor cuide dos seus lares, que o Senhor cuide dos seus empregos, aqueles que estão desempregados, que o Senhor lhes dê emprego. Quero te implorar também, Senhor Deus, que o Senhor cuide daquelas pessoas que estão internadas, enfermas, ou estão num consultório vendo esse programa. Que o Senhor tenha misericórdia delas, Pai Santo, e com a sua graça as cure e faça com que elas tenham qualidade de vida, Pai Santo. Abençoa a nossa cidade, Pai Santo, abençoa o nosso país, faz com que nós creiamos em Jesus Cristo e vivamos para Ti, Pai. Nós oramos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é o nosso convidado para ver novamente, para ver os nossos programas e para estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages, na Rua Fausto de Souza, número 353, aos domingos, às 9h30 da manhã e às 19 horas. E se você quiser e tiver condições, nós temos atividades para as várias faixas etárias durante a semana. Que Deus te abençoe.